Vamos lá. O uso das câmeras, ele é um tanto polêmico. Por quê? Porque todo o povo politizou as câmeras e de forma de uma bipolaridade, igual existe na política nacional. Então, a gente não consegue ter uma conversa sobre o uso das câmeras ser bom ou ruim e chegar a um meio termo. Para a instituição, dependendo da linha de governo, ela apoia o uso das câmeras. Vamos dizer, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo na gestão Dória. Era totalmente, a instituição, note, eu não estou falando da tropa, ela era totalmente a favor da utilização das COPs. Com relação hoje à gestão Tarcísio e Derrite, já não é uma instituição que ela é tão, como posso dizer, tão favorável. Ela não faz oposição explícita, ela não faz uma oposição direta. Ela não retirou as câmeras. Contudo, ela não é uma gestão em que está investindo seus recursos e seu esforço nisso diretamente. Então, isso falando de instituição. Portanto, a gente pode concluir que a política a respeito das câmeras de instituição, ela está ligada intimamente ao governo do Estado. Até porque o chefe da Polícia Militar, em verdade, é o governador. Por mais que o secretário esteja ali e o comandante-geral esteja aqui, a palavra final é do governador. Então, ponto. A política de Estado que vai dizer a respeito de uso de câmera ou não, e nós conseguimos ver essa variação clara aqui de Dória para Tarcísio. Com relação à tropa, nós temos certos problemas. E quais são os problemas que a câmera ela trouxe e quais são as soluções? Solução. Para o bom policial, ela é perfeita porque ela trabalha, ela filma a ação de forma a dar legitimidade ao que o policial está fazendo. A câmera, ela protege o policial? Não. Talvez protege juridicamente, mas ainda vemos poucos resultados disso. Ela é um meio de prova, é um ótimo meio de prova para o Ministério Público. Por exemplo, ele consegue comprovar que a droga, que a arma estava com alguém. Porém, ela traz certos problemas para a tropa. O mau uso da câmera pelos comandantes. Em vez do comandante ele utilizar essa câmera para orientar o policial que está errando, ele usa para finalizar. E aí nós encontramos um choque no meio pela polícia ser militar. E pela polícia ser militar, o policial estar sujeito ao Código Penal Militar, ele responde uma gama de crimes que não são os crimes comuns. Como, por exemplo, um descumprimento de missão. Então, nós vemos uma situação onde, isso eu presenciei, isso com um número de processo, eu estava atuando pelo Correio, onde um policial militar foi condenado na justiça militar porque ele encostou a viatura num terreno baldio, tirou uma marmita e comeu a marmita na frente da câmera. Isso é o maior exemplo de uso incorreto pelo comando da câmera. Entre dezenas de outros policiais militares que foram punidos administrativamente por estar sem a boina, e a câmera de um filmou ao outro. Então, eles utilizam uma coisa que é para ser usada de forma jurídica para apertar ainda mais o jugo militar, que já é pesado para um rádio patrulhamento padrão, para um atendimento de 190, para alguém que trabalha 12 horas, dia sim, dia não, e vende a folga em serviços extras corporações. Então, por esses motivos, a câmera ela não é bem vista pela tropa. Outro motivo que torna ela não ser bem vista pela tropa é, por exemplo, ela atrapalhar o serviço mesmo do policial honesto em certos pontos, como, por exemplo, como que a rota, a força tática, o BAEP, trabalha muito, principalmente com relação a descobrir paiol de droga, armas ou cativeiros. Denúncia anônima. O policial está circulando na área de patrulhamento dele, o cidadão passa ali, acena com a mão e fala, está tendo uma movimentação estranha naquela casa. Meu vizinho está tendo barulho. As câmeras praticamente acabaram com as denúncias anônimas. Mas acaba. Quem é o cidadão que vai aparecer na frente de uma câmera e falar, meu vizinho traficante está cheio de arma lá dentro? Ninguém. Então, elas trouxeram um prejuízo ao serviço operacional, mas eu entendo que todas essas questões foi porque elas foram instaladas às pressas e sem o devido estudo, sem a devida aplicação. Não houve um case, por exemplo, para falar, tá, como que a gente pode lidar com isso? É possível, nesses casos, o policial relatar, vou receber uma denúncia anônima, vou retirar a câmera de tal hora a tal hora? É possível ele relatar, olha, eu vou retirar a câmera para me alimentar? Então, são questões que não foram analisadas. Então, ela foi mal instalada e gerou uma resistência da tropa. Então, resumindo, institucional ligada a governo e tropa, uma resistência por conta da forma com que ela foi instalada e dos reflexos administrativos e penais militares dela.